E aí nós temos o cidadão que é responsável pelo aquilo que eu entendo como uma das mais poderosas explicações materialistas de design aparente em biologia. Particularmente a teoria dele através da seleção natural. Ele argumentou em 1859 que os organismos vivos somente parecia ter sido planejados intencionalmente. E para defender a sua tese, ele propôs um mecanismo concreto, seleção natural, agindo sobre essas variações aleatórias que ele não sabia que era naquele tempo, que poderia explicar a adaptação dos organismos ao seu ambiente e outras evidências de design aparente, sem invocar uma agência inteligente e dirigente. Então eu me pergunto, qual é a motivação desse indivíduo? É uma motivação científica ou é uma motivação ideológica? Me parece muito mais uma motivação ideológica, de naturalismo filosófico, do que propriamente científica. Então ele propôs que as forças naturais realizariam o trabalho de um criador humano, e aí ele usa como exemplo dele, os criadores, fazendo a sua reprodução de vários animais. Assim também a natureza cega poderia imitar ao longo do tempo a ação dessa agência seletora, um designer. Só que esse designer seria agora cego, e não teria propósito nenhum naquilo que estava criando. Então, se a origem dos organismos biológicos pudesse ser naturalmente explicadas, argumentou Darwin, as explicações invocando um designer inteligente eram desnecessárias e vazias de conteúdos. De sentido, que diga. Aí nós chegamos rapidamente agora na ideia de design inteligente dos teóricos atuais dos séculos 20 e 21. Eles dizem que nós somos uma versão rebatizada de criacionismo. Olha, a partir do final dos anos 60, a síntese evolutiva moderna, que foi criada nos anos 30, 40 e 50 do século 20, ela entrou em colapso. Entrou em colapso no contexto de justificação teórica. E entrou em colapso não por causa daqueles que defendem uma proposição religiosa de criação. Não, entrou em colapso por causa das evidências que foram encontradas em paleontologia, sistemática, biologia molecular, genética e biologia do desenvolvimento. Ciência pura, gente. Desde então, o que aconteceu? Uma série de artigos publicados em revistas científicas como a Nature, Science e outros, e até em livros também como Evolution, A Theory in Crisis, de Michael Denton, Darwinism, The Refutation of a Myth, Soren Lovestrup, The Origins of Order, de Stuart Kaufman, How the Leopard Changed Its Spots, Brian Goodwin, Reinventing Darwin, Niles Eldredge, evolucionista, The Shape of Life, de Rudolf Haff, Darwin's Black Box, que é a caixa preta do Michael Behe, The Origin of Animal Body Plans, de Wallace Arthur, Sudden Origins, Fossils, Genes and the Emergence of Species, de Jeffrey Schwartz, um dos maiores especialistas evolucionista em biologia evolucionária. Eles lançaram dúvidas sobre o poder criativo de uma inteligência por detrás do universo e da vida. Eles lançaram dúvidas sobre o poder criativo do mecanismo neodarwinista de mutação mais seleção natural. Niles Eldredge, em 1982, escreveu sobre essa crise epistêmica. A maioria dos observadores vê a atual situação na teoria evolucionária, onde o objetivo é explicar como, não se, a vida evolui. E aí ele faz a análise dele.
é como se nós estivéssemos chegando ao caos total. E você acha que isso mudou de 1982 para cá? Piorou cada vez mais. E não é culpa dessa turma que o Marcos chama de bando de loucos, malucos, beleza, da TDI, que são responsáveis por essas críticas, não. São os próprios evolucionistas criticando aquilo que Darwin tinha proposto como substituto de uma inteligência por detrás das coisas vivas. Os evolucionistas estão dizendo: o mecanismo proposto por Darwin caput, que em alemão traduzido para um bom português significa já era. Já era. Então, Stephen Gould, que eu costumo nomear nos meus escritos como sendo um evolucionista honesto, ele foi mais incisivo. A síntese neodarwinista está efetivamente morta, apesar de sua contínua presença como ortodoxia nos livros didáticos. 1980, nós estamos em 2014, essa teoria que é considerada morta, ainda continua como sendo ortodoxa em cada sala de aula de ciência, Brasil afora, mundo afora. Então, nós vamos começar aqui com a turma do design inteligente. Está aí o homem, Charles Thaxton, que eu conheci, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente nos Estados Unidos em 1986. Ele me deu esse livro dele. Eu olhei para o livro dele, Mistério de Origem da Vida, isso é coisa de criacionista. Peguei o livro, joguei dentro da mala e vim embora para o Brasil. Nunca tinha lido lá nos Estados Unidos, assim, com atenção. Eu fiz a leitura atenta desse livro depois que eu voltei ao Brasil. Então, olha o que ele diz, no caso. É ceticismo sobre a origem e evolução da vida. E foi escrita por ele, por Walter Bradley, que foi um professor na Universidade Federal de Minas Gerais, e Roger Olson. E foi publicado, sabe onde? Na Sociedade Bíblica dos Estados Unidos? Não. Foi publicado na Philosophical Library, uma editora que já publicou livros de 20 ganhadores de prêmio Nobel. Então, gente, esse livro, depois que eu li com a atenção devida, detonou com um paradigma de Miller e Urey sobre a origem da vida. Então,